Então simbora. Prova da UERJ 2024, segundo exame. Então vamos nessa? Todos prontos, preparados? Questão 3. Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, é um filme de aventura e ficção científica estadunidense, lançado em 1903 e dirigido por Steven Spielberg. A ação transcorre na fictícia Ilha Nublar, onde John Hammond, um filântropo bilionário e uma pequena equipe de geneticistas criam um parque temático no qual as principais atrações são variadas espécies de dinossauros recriados por engenharia genética. Ok, esse texto não vai servir de muita coisa, né? Para o funcionamento da célula, unidade fundamental da vida, é necessário que partículas carregadas se desloquem entre os meios intra- e extracelular. Então, de dentro para fora da célula e de fora para dentro da célula. Esse deslocamento ocorre através de túneis denominados canais iônicos. Esse processo se baseia na diferença do seguinte fator entre os meios intra- e extracelular. Pessoal, com certeza, se a gente está falando de um deslocamento de cargas elétricas, aqui ó, partículas carregadas, para empurrar as partículas para um lado ou para o outro, precisamos ter uma diferença de potencial elétrico. Não tem segredo. A única alternativa que fala sobre algo elétrico é a letra C. Então, se eu quero mover partículas elétricas, eu preciso de uma diferença de potencial elétrico. Questãozinha bem simples, basicamente de interpretação. O que a temperatura tem a ver com o deslocamento de cargas elétricas? O que pressão hidrostática tem a ver com o deslocamento de cargas elétricas? E pior, a massa, né? Então não tem nada a ver. A única que faz sentido é uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. A gente pode até pensar o seguinte: uma diferença de temperatura produz um transporte de calor, não de cargas elétricas. Assim como uma diferença de pressão hidrostática produziria o movimento de água, de fluido, né? Alguma coisa ali que tem uma certa diferença de pressão e vai se movimentar da região de maior para a região de menor pressão. Então até tem um certo sentido falar que tem diferença de temperatura gera o fluxo de algo e que uma diferença de pressão hidrostática gera o fluxo de algo. Só não seria de cargas elétricas. Questão 37. Balões meteorológicos que têm a função de medir dados climáticos podem alcançar altitudes elevadas. Admita que um desses balões, no instante em que sua densidade se iguala à do ar atmosférico à sua volta, permanece fixo em uma posição por um longo período. Essa situação ocorre quando as duas forças que atuam sobre o balão, o peso e o empuxo, correspondem a uma razão de P sobre E. E ele quer saber quanto tem que ser essa razão. Bom, a dica já está no próprio texto. Ele já começa falando que a densidade do balão se iguala com a do ar atmosférico à sua volta. E para reforçar, ele ainda fala que permanece fixo em uma certa posição por um longo período. Ué, se ele está fixo numa posição por um longo período, gente, o nome disso é equilíbrio. Equilíbrio estático, inclusive, né? Ele está parado e continua parado. Então, só de você ler essa parte aqui, ó, permanece fixo por um certo tempo, significa que o balão está equilibrado. E se a gente pensar nas forças que atuam sobre o balão, só vai ter o peso para baixo e o empuxo para cima. Deixa eu tentar desenhar aqui, né, um balão atmosférico. Ó. Tá aqui a cestinha, né, onde ficam as pessoas. Aqui os cabos, né, tem umas cordinhas, certo? E o balão, ele tem ar dentro dele, só que esse ar ele é aquecido para ficar menos denso. E aí o ar menos denso tende a subir, né, aquele papo todo. O que significa, na verdade, que o empuxo seria maior do que o peso. E o empuxo sendo maior do que o peso faz com que esse balão suba. A força de empuxo ganha da força peso. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ele chegou ali numa certa altitude, né? Então ele foi subindo, ele atingiu uma certa posição em que a força peso de todo esse conjunto, da cesta, com as cordas, né, com o tecido, todo o balão, ele fica com a sua força peso equilibrada pela força de empuxo. Prof, achei que a força de empuxo só acontecia dentro da água, né? Não, isso não é verdade. Empuxo é quando você está mergulhado em qualquer fluido. E adivinha só, todos nós estamos mergulhados na atmosfera.
Esse balão ele está mergulhado no ar atmosférico. Então é o ar que está ao redor do balão que exerce essa força de empuxo. Então pronto, simples assim. Se ele está em equilíbrio, quer dizer que o empuxo e o peso têm o mesmo módulo. Eles são iguais em módulo. Então para que a força resultante seja igual a zero, o empuxo tem que ser igual ao peso, o que significa que a razão de peso pelo empuxo é igual a 1. É a mesma coisa de falar que os dois têm a mesma intensidade, né? Os dois estão com o mesmo módulo. Fala sério, né? Questão bem de boas, bem tranquila, bem rapidinho também. Gabarito aqui, ó, letra B. Ó, questão 40. Um bloco com massa igual a 12 kg, deve ser importante, né? Já vou grifar aqui. Encontra-se inicialmente em repouso, isso também vai ser importante, sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons paralela à superfície, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito estático que atua sobre ele. Então aqui ele dá muita dica já, né? Essa prova de primeiro exame aqui, não só primeiro, né? Primeiro ou segundo, essa primeira prova objetiva da UERJ, ela é bem fácil porque o texto é bem direto, bem objetivo e o próprio texto já dá o caminho das pedras. E é como tem que ser, né? Na minha opinião, uma prova de primeira fase não tem que ser muito complicada, tem que ser bem curtinha, bem direta, bem objetiva. Quem sabe, sabe, quem não sabe, só pula, né? Então ele tá te falando, a força de 72 está se igualando com a força máxima de atrito estático. É o que você vai escrever para resolver a questão. Essa força F, que alguém está aplicando, é igual em módulo à força de atrito estático máximo, que é o tal do μ vezes a normal, ok? A formulinha para o atrito estático máximo é aquela fórmula que envolve o coeficiente de atrito estático vezes a força normal que atua no objeto. Então é basicamente você usar essa formulinha da força de atrito e falar que é igual a 72 newtons. Considere os seguintes valores de coeficiente de atrito estático. Então temos ali madeira, alumínio, aço, borracha, cada um com certo valor. Inclusive um tipo de questão bem comum, tá? Você ter que descobrir o coeficiente de atrito para poder chegar no certo material. Isso é muito comum na física. Você descobrir alguma constante e a partir da constante, você joga no Google, né? Eu quero, por exemplo, descobrir qual material que é feito um objeto. Eu descubro, por exemplo, seu coeficiente de dilatação linear. Aí eu vou no Google e coloco tabela de coeficientes de dilatação. Aí eu vou procurar qual valor que bate com o meu material. Calor específico, calor latente, tem várias grandezas físicas que são tabeladas e te ajudam a entender qual material que você está trabalhando. Bom, voltando para o texto. Admitindo que a gravidade é igual a 10, o bloco se encontra sobre qual tipo de superfície? Bom, vamos lá. No lugar da força, 72. No lugar do atrito, coeficiente vezes a força normal. Aí você só tem que lembrar o seguinte. Para essa condição de um plano horizontal, a força normal que atua sobre o objeto tem que ser igual ao próprio peso do objeto. Prof, mas por quê? Vamos desenhar aqui, ó. Tá aqui minha superfície plana e horizontal. Tá aqui o objeto paradinho sobre essa superfície. Vai chegar alguém aqui e aplicar uma força horizontal. Ficou muito bom, né? Peraí. Ok. E na hora que você aplica essa força para frente, que eu tô chamando de força F, o bloco ele não sai do repouso, a princípio, né? A princípio ele não sai do repouso, justamente porque vai surgir um atrito com a mesma intensidade, porém no sentido oposto, equilibrando a força F que você está fazendo aqui, certo? Então vou colocar agora a força de atrito para trás e também no valor de 72 newtons. Só que na vertical, nós também temos duas forças se equilibrando. Por que essa caixa não está voando, por exemplo? Por que ela não vai sair voando aqui do chão? Ou pior, por que ela não está afundando no chão? Ou ela não sai voando e nem afunda no chão? Porque as forças na vertical também estão se equilibrando. A gente vai ter aqui o peso da caixinha para baixo e
uma força normal para cima. E a tendência, né, a princípio, é que essa força normal esteja equilibrando a força-peso. Só toma cuidado com isso, tá, gente? Não é sempre, não é toda questão que você pode afirmar que a normal e a força-peso são iguais. Eu estou afirmando isso porque, obviamente, nesse contexto, para essa questão, se a caixinha não tem movimento na vertical, e só tem duas forças, uma para cima e uma para baixo, então é claro que as duas forças estão se equilibrando. Eu posso, com certeza, cancelar a normal com o peso, assim como eu estou cancelando a força F com a força de atrito. Mas tem questões que, se o bloco está subindo, descendo, ou se tem outras forças também atuando na direção vertical, não é sempre que você pode afirmar que a normal é igual ao peso. Tá? Então toma muito cuidado com isso, para não virar aqueles maníacos, né, que querem sempre fazer as questões do mesmo jeito. Só porque aconteceu 1, 2, 3 vezes, quer fazer sempre da mesma forma. Toma cuidado com isso. Bom, colocando os valores, vai ficar 72, que é igual ao coeficiente. Pessoal, a força-peso, acho que todo mundo aqui sabe calcular. Se você não sabe, vai descobrir agora. É o produto da massa pela gravidade. Peso é igual a mg, certo? A massa é de 12, gravidade é 10. Então fica 72, que é igual ao coeficiente, vezes 12, vezes 10. Aí o 72 com 12 dá para simplificar, fica exatamente 6, correto? Dá exatamente 6, ó. Simplifica por 12 aqui, sobra 6. Simplifica por 12 aqui, sobra 1. Aí o 10 vai passar dividindo, fica 6 sobre 10. Esse é o nosso coeficiente de atrito. Logo, o coeficiente de atrito é igual a 0,6. Prof, a unidade de medida? Não tem, tá? Não tem unidade nenhuma. Coeficiente é só um fator, um número. Simplesmente 0,6. Se quiser falar em porcentagem, pode falar, mas não é muito comum, tá? É só um fator numérico. Você compara os coeficientes para saber qual superfície que tem mais atrito, qual que tem menos atrito, mas não é medido em nenhuma unidade em específico. Então, procurando ali na nossa tabela, estamos numa superfície de aço, exatamente 0,6. É muito comum uma questão desse tipo, só que numa rampa, tá? Num plano inclinado. Ele vai colocar um bloco num plano, só que esse plano está inclinado, tem um certo ângulo, né? Então, é uma rampa. Aí ele fala, qual é o atrito para que o bloco não escorregue? Qual o material? Qual o coeficiente de atrito para que o bloco não escorregue? Aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem que fazer a decomposição da força-peso no tal do Px e do Py. Mas aqui foi moleza, porque ele está numa superfície plana e horizontal. Então não tem segredo nenhum. Peso e normal se igualam, assim como a força F e a força de atrito também se igualam. Questão 43. Uma equipe de cientistas, com o objetivo de simular a respiração humana, criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor de água em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração, a uma temperatura constante. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e que o calor latente de vaporização da água seja igual a 2.400 joules por grama. Aí a pergunta é sobre a taxa de calor perdida pelo dispositivo em joules por segundo. Pessoal, olha bem isso aqui. Joules por segundo. What the fuck is that? O que representa joules por segundo? Como que a gente costuma chamar esses joules por segundo? Pessoal, joules por segundo é o tal do watt, que é a medida de potência. Então ele está perguntando, em outras palavras, qual é a potência desse equipamento. E quando a gente fala de potência, é basicamente você pegar a energia, que nesse caso é o calor, certo? E dividir pelo respectivo intervalo de tempo. Ou seja, em outras palavras, ele quer a velocidade com que esse aparelho retira calor, né? Com que ele perde calor, perdão. A taxa de calor perdida pelo dispositivo é de quantos watts? Qual é a potência de perda de calor desse dispositivo? Agora presta atenção em qual calor que a gente usa.
Quando a gente fala de calor, tem dois tipos. O tal do calor sensível e o calor latente. Pessoal, qual que é esse aqui, hein? Eu tô falando nessa questão de calor sensível, em que eu vou usar o tal do que macete, ou tô falando do calor latente, em que o cálculo seria o que moleza. É uma questão de sensível ou latente? Mandei no chat também, deixa eu ver se vocês estão afiados. Perfeito, lá o Andy já respondeu. É calor latente, tanto é que ele deu calor latente de vaporização. E outra, não tem mudança de temperatura. Ele também deixa isso bem claro. Esse dispositivo está operando com uma temperatura constante. Ó. Se não tem variação de temperatura, não estamos falando de calor sensível. É apenas o calor latente. Tem questão que você tem que usar os dois, tá? Tem questão que ele vai esquentar a água para depois vaporizar, ou ele vai condensar para depois resfriar. Então pode ser que você tenha os dois acontecendo um após o outro, mas não é o caso dessa questão, né? Para essa questão é apenas o calor latente, que pela formulinha seria M vezes L, que moleza é a massa transformada e o calor latente de vaporização. Na verdade, sendo bem correto, o que ele falou que está acontecendo é a condensação. Vocês perceberam isso? Ele fala que vai transformar 0,02 grama de vapor de água em água líquida. Então, a ordem dessa transformação de estado físico seria do vapor, do gasoso, para o estado líquido. Pessoal, o nome disso é condensação ou liquefação. Pode usar qualquer um dos dois, tá? Condensação ou liquefação. E no texto em seguida, ele nos dá o calor latente de vaporização. Vaporização seria do líquido para o gasoso. E agora, o que fazer? E aí, cadê a física de vocês? Pessoal, relaxa, é o mesmo valor, só que com sinal trocado, ok? Então você fala de vaporização ou de condensação, que é a mesma coisa, só que ao contrário, o valor do calor latente é o mesmo. Só que você coloca um valor negativo, já que seria uma perda de calor para fazer o processo contrário, né? Para fazer a condensação ao invés da vaporização. Então vai ficar assim, ó. No lugar da massa, 0,02. E aqui no calor latente fica menos 2.400. E agora no tempo, você tem duas opções, tá? Vou te dar duas alternativas aqui sobre como resolver essa questão do tempo. Alternativa 1. Você vai fazer uma regrinha de 3 para saber qual o tempo de um ciclo de operação dessa máquina. Um ciclo de operação. Já que ele falou que são 15 ciclos por minuto, você vai montar assim, ó, 15 ciclos, está para 60 segundos. Então, um ciclo está para quantos segundos? Foi lá, montou a regra de 3, descobriu o tempo de um ciclo. Que inclusive é o que a gente chama de período, né? Você pode até trocar aqui esse T minúsculo pelo Tzão no bom sentido, né? Que seria o T maiúsculo, que representa o período. Então esse dispositivo, ele funciona de forma cíclica e eu quero saber o tempo de apenas um único ciclo. Ou então, alternativa 2, que eu prefiro, tá? Eu acho mais intuitivo, mais simples, mais fácil de pensar. Eu vou escolher o tempo de um minuto. Professor, por quê? Porque eu quero, eu escolho, né? Já que não tem nenhum tempo específico sendo pedido na questão, a máquina está funcionando o tempo todo, certo? Então eu vou escolher, porque eu quero escolher isso, um tempo de 60 segundos, que é um minuto, certo? Em um minuto, aconteceram 15 ciclos. Ué, se aconteceram 15 ciclos, eu vou ter que multiplicar aquele valor de cima por 15 vezes. Porque ele retirou o calor 15 vezes, né? De uma massa de 0,02 grama de vapor de água. Bom, no final, a resposta é a mesma, tá, gente? Faça o que você achar melhor, ou calcula o tempo de um ciclo, ou multiplica por 15 e considera o tempo de um segundo. Só não vai colocar, pelo amor de Deus, o tempo em minutos. Não vai colocar o número 1 aqui. Ah, prof, é 1 minuto. Não, você vai achar a resposta em joules por minuto. Você não quer isso, você quer joules por segundo. Então escolhe o tempo de 60 segundos. Aí sim vai dar certo. Bom, simplificando, dá para simplificar por 15 em cima e embaixo. 15 sobre 15 sobra 1. 60 sobre 15 sobra 4.
Vai ficar, então, que a potência é de 0,02, colocar o menos já na frente, né? Menos 0,02 vezes 2.400 dividido por 4. Aí dá para simplificar agora esse 2.400 sobre 4. Fica 600 aqui em cima, né? E 600 com 0,02 fica 12. Então a potência é igual a menos 0,02 vezes 600, que é a mesma coisa que 2 vezes 6, logo menos 12 watts, que seria o tal dos joules por segundo. Ah, prof, nas alternativas não tem valor negativo. Eu sei, mas ele deixa isso bem claro quando pede a taxa de calor perdida, né? Então o fato dele falar que é calor perdido já está implícito que é uma potência negativa, um calor negativo. A questão só não se preocupou em colocar negativo nas alternativas porque ele já deixou claro que é uma perda de calor ali no enunciado. Então, prontinho, gabarito letra D, 12 joules a cada segundo. Última questão, questão 45, que na verdade é a mais fácil de toda a prova, né? Essa aqui tem que fazer de cabeça. O gráfico a seguir representa a energia potencial gravitacional em função da altura de um mesmo objeto posicionado próximo às superfícies dos planetas W, X, Y e Z. Então, olha só, a gente está falando de energia potencial gravitacional de um mesmo objeto, né? De um mesmo objeto. Isso significa que a massa vai ser a mesma, certo? Porém, ele está em diferentes planetas. Temos os planetas W, X, Y e Z de um certo sistema solar. Considere que o objeto se encontra a uma mesma altura h em cada um dos planetas. Então, peraí, a massa é a mesma, porque eu estou levando o mesmo objeto. E a altura também é a mesma, porque ele acabou de afirmar aqui no texto. Se a gente lembrar da fórmula da energia potencial gravitacional, ó, energia potencial, eu vou abreviar, tá? Gravitacional, vou abreviar com grave. Isso é dado justamente pelo produto da massa, pela gravidade, pela altura. Ué, mas se a massa é a mesma e a altura é a mesma, o que está mudando aqui de um planeta para o outro é só a gravidade. Cada planeta tem sua própria gravidade. E essa gravidade é diretamente proporcional ao valor dessa energia. Ou seja, quanto maior a gravidade do planeta, maior a energia potencial. Ou então, quanto menor a gravidade do planeta, menor a energia potencial. Simples assim. Nessas condições, esse objeto está submetido a uma aceleração gravitacional mais intensa, mas se ele pede um mais intenso, é só você procurar ali no gráfico o que vai ter maior energia potencial, certo? Então, quero a gravidade mais intensa, é o cara que tiver maior energia. Então, gabarito planeta W, né, que seria, na verdade, a letra A aqui das alternativas. Prof, só isso? Só isso. Moleza. Você pode ver aqui também como sendo uma função de primeiro grau, certo? Como se fosse um f de x, que é igual a ax. Esse x é a variável, que é o tal do h, certo? E esse a, que é o coeficiente angular da função, da reta, seria o produto mg. E aí, quanto mais inclinada está a nossa reta, maior é o coeficiente angular. Vou até puxar uma setinha, ó. Esse carinha é o coeficiente angular da reta. Só que aqui é uma análise um pouco mais matemática, né? Um pouco além do que realmente precisava. Você não precisava fazer toda essa interpretação da reta, da função. Era só pensar, poxa, para uma certa altura, o de maior valor é o planeta que tem maior gravidade. Mas só fiz aqui para explicar que também daria para pensar nessa inclinação da reta a partir do coeficiente angular, que é o produto da massa pela gravidade.